ser perdoado, perdoar alguém ou se perdoar, essa questão do perdão, eu quero conversar com você aqui nesse vídeo hoje e quero realmente conversar, apresentar alguns pontos aqui sobre o perdão e se esse assunto ele ajuda você e ele é interessante para você, então fica no vídeo até o final, que eu vou apresentar aqui 8 pontos sobre o perdão, que quem sabe alguns desses você ainda não tinha pensado, tá? E se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Aqui nós falamos sobre o Evangelho da Graça, falamos sobre vida diária, alguns temas sobre vida diária que nos ajudam muito e falamos sobre a Palavra de Deus. Então se isso é interessante para você, aqui é o seu lugar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá? Eu quero ler primeiro aqui 2 textos, tá? 2 textos, o primeiro de Efésios, capítulo 4, que ele diz assim: antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus perdoou vocês em Cristo. Depois, o segundo texto que eu quero ler é Colossenses 3,13, eu vou ler uma parte dele, que diz assim: assim como Cristo perdoou vocês, assim também façam vocês, né? Então esse texto aqui, esses 2 textos diz que primeiro nós somos perdoados e aí nós podemos então perdoar. E o primeiro ponto aqui que eu quero conversar com você sobre o perdão, e se você tem dúvidas sobre o perdão, coloque aqui nos comentários desse vídeo. Mas o primeiro ponto que eu quero conversar com você sobre o perdão é que nós não perdoamos para sermos perdoados. Nós perdoamos porque já fomos perdoados. Então esse é o grande ponto aqui. Muitas vezes nós entendemos que temos que perdoar para sermos perdoados por Deus, por exemplo. Mas os textos que nós lemos aqui diz que nós já fomos perdoados em Cristo e agora nós podemos perdoar, nós podemos fazer isso também. Nós temos esse poder de perdoar, tá? Então esse é o primeiro ponto. Você não vai perdoar para ser perdoado. Você já é perdoado e por isso você pode perdoar, tá bom? Você já sabia disso? Então coloca aqui nos comentários se você já sabia disso ou é novo para você ou tem alguma dúvida sobre isso. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é que o padrão do nosso perdão, ele não é outro senão Cristo. Então, qual é o padrão do nosso perdão? Como nós aprendemos a perdoar? Porque nós vimos alguém perdoando dessa forma, alguém perdoando de outra forma? Não, o padrão do nosso perdão é Cristo. Então, como que nós tínhamos ofendido a Deus? Como que você tinha ofendido a Deus? Como que eu tinha ofendido a Deus? O padrão do nosso perdão é esse. Então o tamanho dessa ofensa não gerou castigo de Deus sobre nós. Gerou perdão em Cristo, né? O castigo foi todo sobre Cristo. Então gerou perdão para nós. Então eu e você perdoamos e nos perdoamos dessa forma. Conforme esse padrão, Cristo é o nosso padrão, então nós podemos agora perdoar dessa forma. Como nós nos sentimos culpados às vezes. Então nós podemos nos perdoar. Isso não é um sentimento, né? Nós já vamos falar sobre isso. Como eu posso perdoar as outras pessoas se foi tão grave o que ela fez contra mim? Mas o meu padrão de perdão é Cristo. Eu sei que a gente conversando sobre isso, não é fácil isso. Mas eu não estou dizendo que essa força vem de nós. Estou dizendo que essa força vem de Deus, da graça de Deus. E se você até agora não conseguiu perdoar alguém, tenha certeza que a partir de hoje vai começar uma obra muito grande no teu coração a partir dessa mensagem. O terceiro ponto, perdão não é sentimento, é o que eu estava falando agora com vocês, é uma decisão baseada na graça, no favor que eu recebi de Deus que eu não merecia. Então, eu também faço isso com as outras pessoas e comigo mesmo. Então, é um favor que eu não merecia porque foi grave o que eu fiz, mas eu recebi esse perdão de Deus. Então, muitas vezes eu também erro, fico me culpando, né? Nós erramos e ficamos nos culpando, porém nós precisamos nos perdoar, porque nós temos agora não um sentimento, mas o favor de Deus, a graça de Deus que nos alcançou, e esse é o norte da nossa vida, é o que guia a nossa vida. Essa é a forma de perdão. Como nós falamos no ponto 2, Cristo é esse padrão de perdão. Então, assim também eu perdoo as outras pessoas conforme uma decisão baseada na graça de Deus. O quarto ponto sobre o perdão é que quem entendeu a cruz para de cobrar dívidas emocionais. Quem entendeu a obra consumada de Jesus não fica cobrando dívidas emocionais porque alguém falou isso de mim, porque alguém falou que eu era isso e eu não sou, porque alguém me ofendeu na frente de outras pessoas, porque alguém me traiu, porque alguém fez um mal para mim. Então, meu perdão é entendido
de acordo com a obra consumada de Cristo. E se o meu perdão é de acordo com a obra consumada de Cristo, então quer dizer que eu não perdoo as pessoas porque eu fico cobrando algo emocional e quando eu achar que agora ela me pagou isso, então eu perdoo ela. Não. O meu padrão de perdão é Cristo, eu entendo a obra consumada de Jesus, o que ele fez para me perdoar, para eu ser perdoado hoje em Cristo, e é assim que eu vejo agora o mundo, as pessoas e a mim mesmo. Eu vejo a partir da obra de Jesus. Se você compreende a obra consumada de Cristo, então você vai perdoar de acordo. Se você ainda tem dúvidas sobre a obra consumada de Jesus, tem um site aqui na descrição que fala muito sobre isso. Você pode entrar também no meu grupo do WhatsApp para nós conversarmos sobre isso também. E você agora pode então perdoar porque você vê a partir da obra consumada de Jesus. Quinto ponto. Guardar mágoa é tentar cobrar uma conta que Jesus já pagou. Então, nós, perdoados em Cristo, agora nós não precisamos guardar mágoa. Porque guardar mágoa é ficar cobrando uma conta das pessoas. Ficar cobrando algo delas, emocional, enfim. Mas nós já fomos perdoados, nós não estamos sendo cobrados por Cristo todos os dias. Nós estamos em dívidas com Cristo. E por que nós nos vemos no direito de deixar uma pessoa em dívida conosco? Por que nós nos achamos no direito de deixar uma pessoa sempre devendo a nós por não perdoar essa pessoa? Sexto ponto, perdão não é relativizar o erro. Guarde bem isso, perdão não é relativizar o erro. É cancelar a culpa daquela pessoa. Foi o que aconteceu conosco. Tá? O Senhor não relativizou os nossos erros, os nossos pecados. Ele cancelou a nossa culpa. Tá? Nos tornou inocentes. Nós éramos culpados realmente, nós devíamos realmente. Mas em Cristo a dívida foi paga, cancelada. Então assim também nós lidamos com o perdão na vida das outras pessoas e, repito, na nossa vida. Sétimo ponto aqui, a falta de perdão revela esquecimento da graça. Quando eu não perdoo as pessoas, eu estou esquecendo o quanto eu fui perdoado, o quanto eu errei com Deus, o quanto eu era pecador, mas fui perdoado em Cristo. Então, se eu não estou perdoando as pessoas, é porque eu estou esquecendo quão grave eram os meus erros. Eu estou olhando para o tamanho do erro de alguém, mas eu estou esquecendo do tamanho do meu erro. Então, pense nisso e deixe o Espírito Santo ministrar o teu coração. Oitavo ponto, a cruz é o lugar onde todas as dívidas foram tratadas. Lembre-se disso. As minhas dívidas, as dívidas dos meus irmãos, todas as dívidas foram tratadas na cruz. Lembre-se disso quando você estiver ainda guardando algum rancor, alguma mágoa de alguém e ainda não liberou perdão. Mas pense, nós já fomos perdoados. Não temos o direito de manter alguém preso em uma culpa. Perdoe, como você foi perdoado em Cristo. Se está difícil e você está pensando, eu não sinto de perdoar, não é sentimento como nós falamos aqui. Tá? É uma decisão baseada na graça que você recebeu, que nós recebemos, na graça de Cristo. Então, perdoe. Mas se você quiser conversar mais sobre isso, entre aqui no grupo do WhatsApp, ou também você pode acessar o site que tem vários estudos ali para você estudar, tá bom? Fique na paz, um grande abraço e até o próximo vídeo.